Pastor, sua voz está ficando cansada e o senhor prega na vigília hoje, mas eu queria saber qual é a sua visão sobre o cenário político atual no Brasil, até porque a política, ela também acaba envolvendo a religião hoje. A igreja, ela tem se tornado muito influente. A igreja hoje tem uma influência terrível na sociedade, principalmente política. E nas eleições 2026, os candidatos estão buscando o quê? A influência da igreja. Até o seu atual presidente, o senhor O Luiz... meu? É o nosso, né? É o nosso, o meu. Não me engano. Vem pra cá. O senhor Luiz, ele tá tentando orquestrar uma forma de se aproximar dos evangélicos, porque entendeu que realmente as lideranças Tomara que essa evangélicas... aproximação gere nele arrependimento, desejo pela verdade, confessar que roubou, voltar pra cadeia e pagar o que roubou, e aí sim. Porque arrependimento de roubo tem que ter restituição. E tu acredita então que o Luiz, ele é ladrão? Tá na lei, tá nos autos aí, né? Ele é corrupto? Ele não pagou pelos seus erros, ele foi inocentado pela nossa... brechas na lei, né? Eu não vou chamar o cara de alguém que hoje vive como bandido. Eu tenho que dizer que eu tenho uma esperança de que esse cara se arrependa, eu volte atrás. Não vou dizer que esse cara vai pro inferno. Ele pode se arrepender de seus pecados e ser salvo em Cristo Jesus. Mas a sociedade rotula, e ele é rotulado como ladrão. Houve devolução? Houve arrependimento? Houve confissão? O que eu estou falando aqui é a justiça que diz, e os especialistas, grandes jornalistas, principalmente da Jovem Pan, jornalistas de direita e até caras de esquerda, que se forem pesquisar a fundo, sabem que não tem como provar a inocência do nosso presidente. Mas a Bíblia manda orar por ele, a gente tem que orar para que tenhamos uma vida de integridade. E há uma polarização hoje na sociedade brasileira, e também há essa polarização na igreja. Infelizmente, nós temos pastores que são lulistas, que votam na esquerda, não tem? Tem. Agora, por que esse cara vota na esquerda? Se o cara é pastor, o cara tem conhecimento de causa. Ele não é aquela irmãzinha lá no canto, no interior do Nordeste, que vota no PT por causa de Bolsa Família. O cara sabe das ideologias que o PT defende. Mas talvez seja pelas obras sociais do partido, não é? Mas quem tem que fazer obra social é a igreja, não o partido, chamado PT. Se a igreja depende do Estado para fazer obra social, ela está se desviando da igreja primitiva, quando eles tinham tudo em comum e ajudavam uns aos outros. Mas talvez a igreja precisa do favor do Estado. Pra quê? Pra uma construção. Entendeu? Um terreno. Desbloquear uma obra atrasada. Sim. Não é? Sim, concordo. Às vezes o Estado vai defender o pastor quando ele entrar. Sim, nesse sentido, sim. Então ele precisa, de alguma forma, estar aliado ao Estado, né? É como cidadão. Não assim, você me ajuda e nós vamos votar, eu vou obrigar a minha igreja a votar em você. Entendeu? A igreja paga imposto, os cidadãos da igreja pagam seus impostos. A igreja é formada de cidadãos. Então, para o benefício da comunidade, o político não deve fazer isso beneficiando aquela placa pastor A ou B. O político deve fazer isso, se é o correto, sem burlar as leis, pelo benefício da comunidade. Uma igreja aberta hoje, Fábio, beneficia a sociedade, sim ou não? Sim. Então, o político está fazendo o correto e o bem pela sociedade. Mas e a expressão que até uma pastora que eu gosto muito, eu admiro muito, a pastora Helena Raquel, as pessoas criticam ela, não sei porquê, mas ela estava no Nordeste. O senhor tá rindo, pastor? É sério. Ela estava no norte agora do país e ela trouxe uma mensagem, e em um brado ela disse que a igreja não é bolsonarista e não é lulista, a igreja é de Jesus. E as pessoas criticando ela por causa dessa fala. Eu entendi ela e entendi as críticas. A igreja não é lulista nem bolsonarista, ponto. Ok? A igreja é de Jesus. Só que tinha que ter o mais. A igreja não tem partido, mas a igreja tem princípios. E o lulismo hoje se afasta dos princípios da igreja, como também a direita no Brasil não pode se chamar conservadora. A igreja é o sustentáculo do conservadorismo. Eu acho que não tem no Brasil um partido que pode se chamar conservador à luz das escrituras sagradas, e a gente nunca vai achar. O que a Bíblia ensina é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se eu for criticar a direita, que merece crítica, eu também preciso criticar a esquerda. Então, é nesse sentido que as críticas vieram. Cadê a crítica à esquerda?
É igual alguns amigos meus criticaram muito o bolsonarismo e os excessos da igreja no bolsonarismo que teve, você concorda? Sim. Ok. Mas quando o Lula foi eleito, esses caras não criticaram mais o lulismo. Então o lulismo é perfeito e só o bolsonarismo foi defeituoso? Não, ele mostra que ele era uma melancia, Então, né? pronto. Verdinho por fora e vermelho por dentro, né? Aí eles diziam, a igreja ficar apoiando demais o Bolsonaro, quando for pra criticá-lo, a igreja não vai poder porque ela perde a voz profética. Porque ela apoiou, e quando o cara erra, a igreja não critica. Ok. Aí agora que o lulismo ganha, esses mesmos caras que criticaram o bolsonarismo não criticam o lulismo. São hipócritas. Cadê a voz profética? Então a voz profética é só contra a direita? E não contra a esquerda? Então o que mais o discurso do político, a equipe do político, que mais se aproxima do que a gente acredita. Então, como eu disse lá no meu Instagram, você não precisa ser cabo eleitoral de ninguém, mas você precisa expor a verdade. E o que está correndo muito rápido, destruindo famílias? Ideologia de gênero. E tem até um corte de uma mensagem sua que tá falando de ideologia de gênero, e teve gente que associou a sua fala ali como uma resposta à pastora. Não. Não foi? Eu tenho um telefone dela. Se eu quiser falar com ela, eu falo com ela. A minha resposta, eu estava pregando no congresso de adolescentes, na igreja do pastor Gerinho, da Cassiane, para adolescentes. E eu preguei sobre ideologia de gênero. Eu tenho uma equipe de 20 pessoas que cuidam das minhas redes sociais. 4 milhões no Instagram, 1.500.000 no Facebook, 1 milhão no YouTube. E eles sabem o corte que vai fazer a diferença para aquele público. Acho que já passou de 1 milhão. Então eu poderia colocar a resposta à pastora Helena Raquel, mas não foi. Eu sempre cito nomes. Você sabe Sim. que um dos motivos pelo qual as pessoas me chamam de porteiro do céu, dono da verdade, é que a gente citou nomes aqui. Mas não foi uma resposta a ela. Foi uma resposta à ideologia de gênero. A Bíblia precisa ser... A teologia do Gênesis precisa ser pregada para que a igreja pregue contra a ideologia de gênero. A gente não pode bater só... É isso que os caras criticam. A gente não pode perder a voz profética. A direita também precisa ser corrigida. E a esquerda precisa ser condenada. A esquerda precisa ser condenada, a direita corrigida. Isso. Mas na sua visão... Por quê? Por quê? Porque os nossos princípios mais se assemelham do discurso da direita e não do discurso da esquerda. Sim. Mas um cristão de esquerda é possível? É complicado o cristão de esquerda hoje. Então eu posso dividir o cristão de esquerda imaturo, que não tem o conhecimento epistemológico do que está falando ou fazendo, mas tem um cristão de esquerda consciente. O cristão de esquerda consciente, ele sabe que ele não pode pregar como cristão e votar em quem defende a destruição da família, quem defende o aborto. Então, nesse sentido, se você tem conhecimento de causa, sendo cristão, e defende a esquerda publicamente, você está sendo um falso cristão, ou seu discurso está sendo falso, você está negando a eficácia do evangelho. Agora, tem um cristão de esquerda lá no interior do Nordeste, como eu já falei, que porque recebeu uma antena parabólica há 20 anos atrás e com um cartãozinho recebe o apoio do governo mensalmente, pensa que esse é o melhor governozinho da vida dela. Essa pessoa é de Jesus. Agora, se a pessoa tem conhecimento de causa, está explícito que esse partido defende aborto, defende a destruição da família tradicional e o seu chefe de Estado é alguém que defende bandido, que defende o assassino e não a família do assassinado, esse crente está em pecado. Então tu não considera um cristão de esquerda como irmão em Cristo? Aí eu não posso colocar, Fábio, a salvação da pessoa porque ela acredita que o Estado deve administrar os bens do país. A salvação é na pessoa de Cristo Jesus. Agora, é pela árvore que se conhece o fruto. Então eu não posso dizer que porque o cara é do partido A ou B que ele vai ser salvo. Então a diferença é clara, só que as pessoas na internet sempre falam a mais do que a gente está falando. O cara ser de direita não o torna salvo. Mas se o cara for salvo, ele não vai votar na esquerda. O cara ser de direita não torna ele salvo. Mas se o cara for salvo, ele vai resistir à esquerda. E o que tu acha nesse ano eleitoral, os cuidados que os pastores devem tomar? Porque vai político pro púlpito, nas igrejas, os políticos devem ter oportunidade no púlpito para falar? Se for crente, não sei se... igreja... Eu não tô acompanhando como é que tá ali agora. O crente, o político crente na época da eleição, acho que o político não pode falar, eu vi alguém falar. Mas o político deve ir à igreja, deve ouvir a palavra, deve ser aconselhado por pastores. John Knox aconselhava a rainha da Inglaterra, John Knox, não, perdão. Acho que foi John Stott. John Stott aconselhava a rainha da Inglaterra. Billy Graham aconselhou vários presidentes.
E qualquer político de qualquer partido pode sim receber conselhos da Igreja de Jesus. Daniel foi aconselhar Nabucodonosor, mas Daniel falou para ele voltar à prática da justiça e cumprir com verdade o seu governo. Paulo sempre pregou a verdade para os governos. Paulo nunca temeu estar diante de César. Então os pastores devem ter sabedoria, não podem se vender, não pode vender o seu voto. E a igreja se incomoda. Acho que o pastor deve saber que a igreja se incomoda quando eles não são crentes e ficam dando discursos no púlpito. Mas assim, o púlpito é uma tribuna elevada. Não é um altar. Quem tinha altar era o povo hebreu. O nosso altar hoje é Cristo Jesus. Mas, na minha visão, o político precisa, sim, pedir oração e receber a oração da Igreja de Jesus e ser aconselhado pela Igreja de Jesus. Ela é detentora no sentido de ela sustenta a verdade do Evangelho. Mas a igreja também não pode ser militante política, né? A igreja não pode ser militante. E, nesse sentido, ela perde a voz profética. Por quê? Porque se ela for militante, ela vai defender apenas um lado. E quando esse lado que ela defende errar?